Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Um assunto muito importante. Eu falo que esse assunto é obrigatório para qualquer operador do direito. O advogado, a advogada que não conhece esse assunto vai errar feio. Vai errar feio e vai acabar prejudicando o cliente. E para concurso público é um tema cobrado sempre, né, gente? Então, vamos lá, vamos estudar de forma aprofundada a competência, tá bom? Vamos lá, do ponto de vista sistemático, gente, não seria este o local adequado para tratar de competência. Eu entendo que o código deixou a desejar. Poderia ter tratado esse assunto em outro local e não no livro 2. O livro 2 do Código de Processo Civil se dedica, né, ao exame dos institutos fundamentais do processo civil. Então poderia ter sido criado um outro livro. Acho que está no lugar errado, mas tudo bem, faz parte. Né? O código não é perfeito, muito melhor que o antigo, mas ainda tem algumas falhas e algumas falhas feias. O que eu quero tratar com você aqui? Quando nós falamos de competência, esse assunto é muito importante e merece nossa atenção. Então eu vou trazer para você, primeiramente, o estudo da competência, ou melhor, da jurisdição internacional, jurisdição de outros estados. Existem questões que podem ser examinadas pela Justiça Brasileira, para as quais ela tem jurisdição, e questões que não podem ser analisadas pela Justiça Brasileira. Em regra, porque não nos dizem respeito. Compete, gente, às leis estabelecer o que está no âmbito da nossa jurisdição e o que não está. Não há um organismo multinacional, universal, que distingua o que cada país pode julgar e o que não pode julgar. Então, assim, cumpre a legislação de cada país, cada qual, estabelecer a extensão da sua jurisdição, a jurisdição própria de cada país. E essas questões que não convém que sejam julgadas aqui no Brasil, porque não tem relação conosco, ou porque, mesmo se o julgamento aqui se procedesse, não haveria como impor o cumprimento de decisão. Também tem esse ponto também. A jurisdição brasileira, ela encontra óbice na soberania de outros países. O Brasil não pode usar meios de coerção, de fato, para impor o cumprimento de suas decisões fora do território nacional. É um ponto relevante. Da mesma forma, a jurisdição de outros países encontra também óbice na soberania nacional. Há certas ações que só podem ser julgadas pela Justiça Brasileira em caráter de exclusividade por força da lei. Se forem julgadas por outros países, não serão exequíveis em um território nacional. E também há, né, outras que não se justifica porque sejam julgadas entre nós, que sejam julgadas de fato entre nós, porque não nos diz respeito. Quando nós falamos elas, envolvem apenas pessoas estrangeiras que versam sobre as obrigações que devem ser cumpridas no exterior, ou se refere ainda também a atos praticados no estrangeiro. E aí eu trago aqui, para explicar melhor e ficar didático, eu trago aqui para vocês a decisão estrangeira. A jurisdição, ela é a manifestação do poder, da tutela jurisdicional. As decisões estrangeiras são, portanto, emanações de um poder soberano externo. E por isso, elas não podem ter força coativa entre nós. Nem podem também, gente, aqui produzir efeitos. Senão, depois que houver manifestação da autoridade judiciária brasileira, permitindo o seu cumprimento, trata-se de exigência que diz respeito à soberania nacional. Aí tudo bem. Somente a justiça brasileira pode decidir quais são as sentenças estrangeiras que podem produzir efeito aqui no Brasil, que podem ou não ser executadas no Brasil. Tivemos vários casos recentes, né, polêmicos de atletas que se envolveram em confusão em âmbito internacional, crimes criminais. Né? Nossa matéria é civil, mas trazendo como exemplo aqui. Evidentemente, não há mesmo, né, discricionariedade do poder judiciário ao deferir ou indeferir o cumprimento das decisões estrangeiras no Brasil, uma vez que cumpre ao legislador definir aquilo que, vindo do exterior, pode ou não ser reconhecido pela justiça brasileira. O mecanismo para o qual a autoridade brasileira outorga eficácia à decisão estrangeira, que sempre é cobrado nas provas, pelas bancas, fazendo com que ela possa ser executada no Brasil, denomina-se homologação, né? Homologação de decisão estrangeira. Essa homologação, atenção, nós tivemos uma mudança. Né? Hoje é de competência do Superior Tribunal de Justiça. Então, professor Júlio, quem tem competência para homologar sentença estrangeira no Brasil? Homologação de decisão estrangeira, hoje, atualmente, competência do Superior Tribunal de Justiça. Não é do Supremo, hein? Superior Tribunal de Justiça, ok? STJ. A homologação de sentença estrangeira, originariamente,
cabia lá atrás ao Supremo Tribunal Federal. Mas, desde a edição da Emenda Constitucional 45, de 2004, a competência passou a ser do Superior Tribunal de Justiça. Isso aparece no artigo 105, inciso 1, 105, inciso 1 da Constituição Federal. Sem a homologação da decisão estrangeira, é absolutamente ineficaz essa sentença no Brasil, mesmo que tenha transitado e julgado no exterior. Não pode ser executada no Brasil, porque não induz litispendência nem coisa julgada. Em resumo, não produz efeito nenhum, tá? Nenhum mesmo, hein? Então, somente após a homologação que tem efeito, tem natureza jurídica de ação e ela se tornará eficaz. A homologação ela vem tratada nos artigos também, no nosso Código 960 do Código de Processo Civil. E os requisitos para deferimento vêm estabelecidos no 663 do Código de Processo Civil também. Já o procedimento, ele vem regulamentado no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça, conforme emenda regimental 18 do dia 17, não confunda não, 18 emenda do dia 17 de dezembro de 2014, com redação dada pela emenda também 24 de 2016, tá? Então, são requisitos para homologação dessa sentença estrangeira, artigo 963. Isso é muito importante, você tem que saber quais são os requisitos para homologação para que a sentença estrangeira seja de fato deferida. Vamos lá, primeiro, a decisão cuja homologação se postula deve ter sido, sim, proferida pela autoridade competente. A preocupação aqui é que não haja homologação de decisões que tenham sido proferidas em afronta à legislação nacional, por exemplo, o artigo 23 do Código de Processo Civil, que estabelece quais são as causas de competência exclusiva da justiça brasileira. Ora, se for levada à homologação uma decisão estrangeira, versando sobre questão de competência nacional exclusiva, será indeferida a pretensão, da mesma forma se ela tiver sido prolatada por tribunal de exceção, dada a vedação constitucional. As partes, né, o segundo requisito, então o primeiro requisito, a decisão cuja homologação, se postulada, deve ter sido proferida pela autoridade competente, é o primeiro requisito. Segundo requisito, as partes devem ter sido citadas e a revelia legalmente caracterizada. Isso é por quê? Isso é porque faz-se necessário que no processo estrangeiro, onde foi prolatada a decisão, se tenha respeitado o contraditório, que é um princípio constitucional que nós já estudamos. Já estudamos que é um princípio importante, né? Então, precisamos ter atenção a isso. Então, também merece atenção especial em relação a isso, tá? Então, outro ponto também. São os requisitos, né? São os requisitos para que, de fato, a gente possa ter aí o seu cumprimento no Brasil. São os requisitos importantes, necessários. O próximo requisito aqui, a decisão estrangeira deve, sim, ser eficaz no país em que foi proferida. Então, mais um requisito. Primeiro, então, decisão cuja homologação se postula, que deve ter sido proferida pela autoridade competente. Segundo requisito, as partes devem ter sido citadas, a revelia legalmente caracterizada. E aí a terceira característica, o terceiro requisito, a decisão estrangeira deve ser eficaz no país em que foi proferida. Tá? O CPC não exige que tenha transitado e julgado. Tal exigência era feita pela súmula 420 do Supremo Tribunal Federal, editada na vigência da lei anterior, que estabelecia, né, não se homologa a sentença proferida no estrangeiro sem prova do trânsito julgado. Atualmente não, o CPC não exige o trânsito julgado, mas a eficácia da decisão é possível que a decisão estrangeira não tenha transitado e julgado, mas que seja, né, eficaz nos casos em que contra ela depende apenas recurso, sem eficácia suspensiva, admitindo sem execução provisória, tá bom? Então, ponto também importante aqui, ok? Então, nós temos aí esses requisitos que, de fato, são cobrados na vida, nas provas, nós temos que conhecer. Quero trazer um ponto para você, o que pode e o que não pode ser julgado pela justiça brasileira. Então, o Código de Processo Civil enumera as causas que são de jurisdição nacional, isto é, podem ser julgadas pela jurisdição brasileira, e ao fazê-lo, permite apurar por exclusão as quais não são. Então, é preciso não confundir as regras da jurisdição nacional, formuladas pelo CPC, com regras de aplicação de direito material estrangeiro, formuladas por lei, a exemplo, a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Tá? As normas do CPC dirão se determinado processo poderá ocorrer no Brasil ou não, mas é possível, enquanto ele o deva, né, de fato, o direito material aplicável ao caso estrangeiro. Isso obriga o juiz brasileiro a proferir, o juiz, juíza, a proferir sentença
e também aplicar direito estrangeiro, caso em que poderá exigir que a parte que o invocou prove o seu teor e vigência, tá? Por exemplo, eu trago aqui o inventário, né, gente? Acho que é um grande exemplo, né? O inventário que corre no Brasil, porque os bens estão aqui situados. Isso aparece também no artigo 23 do Código de Processo Civil, 23, inciso 2. O juiz aplicará as regras de sucessão do país de origem do decujus, o falecido, desde que elas sejam, né, mais favoráveis ao cônjuge ou os filhos brasileiros. Isso também aparece no artigo 10 da Lei de Introdução. São 3 os artigos do Código de Processo Civil que, ao tratar da jurisdição nacional, enumeram as ações que podem ser propostas no Brasil. 21, 22 e 23. Os 2 primeiros indicam as hipóteses de jurisdição nacional concorrente. E o terceiro, jurisdição exclusiva, a diferença entre uma e outra está esclarecida também dessa forma que eu vou passar para você. Quer ver? Vai ficar bem didático. Vamos lá, vamos fazer uma forma didática aqui. Vamos fazer um quadro. Então anote aí, vamos lá, vamos dividir. Ó. Anota aí. Jurisdição concorrente da Justiça Brasileira. Jurisdição concorrente da Justiça Brasileira. Artigo 21 e 22. Ok? Artigo 21 e 22. Que vão enumerar de fato as ações que a lei atribui à Justiça Brasileira, sem afastar a eventual jurisdição concorrente da Justiça Estrangeira. São as ações que, se propostas no Brasil, serão conhecidas e julgadas, sim, mas em que se admite pronunciamento da Justiça Estrangeira e que se tornará eficaz no Brasil desde que o momento em que o Superior Tribunal de Justiça homologar a decisão anteriormente proferida no exterior. A autoridade brasileira tem jurisdição concorrente quando o réu, aí eu trago, acho que um grande exemplo, né? Quando o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Acho que é um grande exemplo. Mesmo que haja vários réus domiciliados no exterior, desde que um tenha domicílio aqui no Brasil, a ação poderá ser proposta perante a nossa justiça. Porém, se nenhum deles estiver domiciliados no Brasil, de fato, e se não estiverem presentes as demais hipóteses, a Justiça Brasileira não terá jurisdição para proceder ao julgamento e reputa, assim, domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui estiver, agência, filial, circunsal, também entra na regra, tá? No Brasil, outro ponto importante, no Brasil, se tiver cumprida a obrigação, e nesse caso a jurisdição será da autoridade brasileira também, ainda que o réu seja estrangeiro e esteja domiciliado no exterior, trata-se de hipótese relevante para o direito contratual também, ponto importante. Outro ponto que eu quero trazer para você é a ação, se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Também trata-se de hipótese de grande relevância para as questões de responsabilidade civil, se um estrangeiro que tem domicílio no exterior vem passar alguns dias no Brasil, alguns dias de férias, passeio, trabalho, e aqui pratica um ato ilícito, do qual resultam danos, a ação indenizatória poderá ser processada e julgada no Brasil também. Já o artigo 22, ele acrescenta essas hipóteses de jurisdição concorrente, eu diria que duas situações para ficar bem didático e a gente aprofundar bem a aula. A primeira situação é de processar e julgar as ações de alimentos, quando o credor estiver domicílio ou residência no Brasil, ou o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção de benefícios econômicos. E a outra situação é, de fato, de processar e julgar as ações decorrentes de relação de consumo, direito do consumidor, Lei 8.078 de 90, quando o consumidor estiver domiciliado ou residência no Brasil, em que as partes expressamente ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional. Também ponto importante. E aí eu trago para você também a classificação da jurisdição exclusiva e a exclusiva de fato, né? A jurisdição exclusiva da Justiça Brasileira. Então, quero que você anote aí a separação desse artigo. Então, esse artigo nós estudamos por fora. Então, anote aí. Jurisdição exclusiva da Justiça Brasileira. Eu trago o artigo 23, que enumera 3 hipóteses de jurisdição exclusiva. São as ações que versam sobre matéria, que só pode ser julgada pela Justiça Brasileira, com a exclusão de qualquer outra. Qual a diferença entre tais hipóteses e as também dos 2 artigos anteriores, né? Acho que você está perguntando isso, que trata da jurisdição concorrente. Eu trago de forma didática que de fato vinda a homologação de uma decisão estrangeira, o Superior Tribunal de Justiça poderá concedê-la, sim, preenchidos os requisitos, que nós já falamos, a hipótese do artigo 21 e 22, mas jamais poderá fazê-lo em relação ao 23, porque a Justiça Brasileira está autorizada a julgar ações sobre tais assuntos. Uma decisão estrangeira que verse sobre qualquer deles estará fadada a ser permanentemente ineficaz no Brasil, já que nunca poderá ser homologada. Tá? Então, eu trago as hipóteses que são ações relativas a imóveis situados no Brasil,
Eu falei de inventário, afinal eles são partes do nosso território, não há discussão em relação a isso. Permitir que um órgão estrangeiro, né, decida sobre o assunto poderá colocar em risco a soberania nacional, de fato. Mais uma situação em matéria de sucessão hereditária, a conformação de testamento particular, inventário, partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. Trata-se, assim, de hipótese específica de sucessão mortis causa e não distingue entre bens móveis ou imóveis, hein? Ao contrário do censo, esse dispositivo veda, assim, a Justiça brasileira examinar inventários de bens situados no estrangeiro e, nesse sentido, os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a ministra na época, Nancy, se o ordenamento jurídico pátrio impede o sucessório estrangeiro de cuidar de bens aqui situados, móveis ou imóveis, em sucessão mortis causas, em contrário senso, em tal hipótese, o juízo sucessório brasileiro não pode cuidar de bens sido no exterior, ainda que possível a decisão brasileira de plena efetividade. Esse foi o julgamento de um RESP. O RESP é o 397, note aí, 397, 769, tá bom? Foi julgado isso lá em 2002, faz tempo já, né? Também ações de divórcio, né? Separação judicial, dissolução de união estável, ações de direito de família. Pode-se proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja nacional estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. Aqui também se faz distinção entre os bens móveis e imóveis. Eu trago também mais um exemplo para você, os casos em que não serão examinados pela Justiça brasileira. São os apurados, né? Podemos dizer apurados por exclusão, acho que fica fácil. O artigo 21 e 23 numeram, em caráter taxativo, as causas de jurisdição da Justiça brasileira, o que não se inclui em tais dispositivos, né, não poderá aqui também ser processados, examinados. Aí eu trago para você proposta ação que verse sobre tais assuntos, o processo haverá de ser extinto sem resolução no mérito por falta de jurisdição da Justiça brasileira, tá? Para conhecê-lo. Então, nós temos também o estudo da cooperação internacional, isso nos interessa muito. O CPC, ele abre um capítulo para tratar da cooperação jurídica internacional, com a globalização dos interesses econômicos e a facilidade de comunicação, com a mobilização das pessoas, tem sido cada vez mais frequentes as situações em que um Estado necessita da cooperação do outro para a melhor aplicação da justiça, e eu coloco até as cartas rogatórias, né? Eu mando para outro país para que outro país cumpra, bem como também para fazer valer as decisões por eles proferidas. Então, também é importante observar dentro do nosso estudo também. Outra classificação que nós temos é a competência interna. As competências internas são as causas para as quais a Justiça brasileira tem jurisdição, cumpre examinar o tema da competência propriamente dita, né? E a competência externa, outro nome que é dado, outra nomenclatura para as provas, então muita atenção em relação a isso para a vida prática também. As noções sobre a estrutura do Poder Judiciário, a Constituição Federal, ela trata do Poder Judiciário nos artigos 92 até 92 até o 126. Há dispositivos que tratam dos órgãos que integram, né, a forma de composição e a investidura de cada um deles também, as suas competências, garantias e prerrogativas também. Então, são os artigos que nos interessam também. Em relação ao Poder Judiciário, cabe o exercício da função jurisdicional, é feito por seus integrantes que formam a magistratura nacional e seus órgãos são os juízos e tribunais aos quais, em regra, compete o reexame das decisões proferidas em primeira instância. Há, no entanto, casos de competência originária dos tribunais, isso também é importante. A Constituição Federal, ao formular a estrutura do Poder Judiciário, estabelece distinções entre justiça comum e especial, que nós já estudamos. Especial trabalhista, né, tratada na CLT, artigo 111 do Código de Processo Civil, a eleitoral, 118, e a militar, 122. Tá? Lembrando que a Justiça do Trabalho é composta pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, os TRTs, e pelos Juízes do Trabalho. Já a Justiça Eleitoral é composta pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais também. Tá? Então, ponto também importante aqui para a gente classificar de forma correta. A Justiça Militar, gente, também tem sua classificação, né? A militar ela é dividida em Justiça Militar da União e dos Estados. A da União é composta pelo Superior Tribunal Militar e os Conselhos de Justiça. Já a especial permanente nas sedes das auditorias militares e dos Estados do Distrito Federal, territórios, pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal
de justiça militar, outro nome dado, nos estados em que o efetivo for igual ou superior a 20 mil integrantes. E pelos juízes auditores também, pelos conselhos de justiça em sede nas auditorias militares. Tá? Então essa é a classificação, a divisão. Então, importante também. Agora sim, agora está craque no assunto, já não erra mais. Eu acho que tudo que se refere à competência, já não dá para errar, né? Não dá para errar, tá fácil, dá para acertar com muita qualidade, tá bom? Agradeço a todos e até a próxima aula.